Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson, professor de matemática. Nós estamos com mais uma aula do SEAD Colabora, hoje com um tema de uma aula muito importante, que é equação do primeiro grau. Olha o tema da nossa aula de hoje, equações do primeiro grau, equilibrando a balança da matemática. Por que esse título da aula? Porque quando a gente vai trabalhar com a equação do primeiro grau, nós vamos trabalhar com essa ideia mesmo de balança. Nós vamos ter uma igualdade e nós vamos trabalhar com essa igualdade. Os dois lados da igualdade precisam estar em equilíbrio, certo? Diante disso, olha o desafio da nossa aula de hoje. É compreender o conceito de equação do primeiro grau, reconhecer a igualdade como um equilíbrio e aplicar a resolução de equações em situações do cotidiano. Então tem bastante coisa aí hoje para a gente aprender com essa aula. Tudo certo? Vamos juntos então entender a ideia inicial de equação. O que é uma equação? Equação é uma igualdade matemática que contém números e uma incógnita. O que é incógnita? É uma letra que representa um valor desconhecido. Geralmente numa equação nós vamos ter o nosso x aí, né, o nosso y, que é a letrinha que nós não conhecemos e nós queremos descobrir. Olha o exemplo aí, 2x mais 3 igual a 7. É um exemplo de uma equação do primeiro grau. Nós temos aí números, uma letrinha ali no meio, né, junto com o 2, que é o x, nós temos uma igualdade. Olha só para vocês verem, ó, a igualdade, os números e esse número junto com a letrinha. Então nós temos essa incógnita para encontrar. Certo? Nesse caso ali, 2x mais 3 igual a 7. A nossa ideia com a aula de hoje é encontrar esse valor desse x que está aqui na nossa equação. E além disso, né, o objetivo é descobrir o valor dessa incógnita que vai fazer com que essa igualdade se torne verdadeira. Ou seja, qual o valor que eu posso colocar nesse lugar desse x aqui, que quando eu multiplico por 2 e somo com 3, eu chego no resultado de 7. Essa é a nossa ideia ao resolver a equação. Só que às vezes nós temos números grandes, fracionários, né? Alguns até com raízes, então é difícil a gente pensar, né, só com cálculo mental, né, fazer um cálculo mental para descobrir esse valor de x. Por isso nós vamos ter algumas maneiras de chegar a esse resultado. E é isso que nós vamos ver hoje. Olha só, no nosso próximo slide, eu trouxe para vocês aqui a ideia de balança. Por quê? Porque a equação, como eu disse inicialmente para vocês, é a gente trabalhar como se fosse uma balança, uma igualdade ao meio e ter esse equilíbrio entre essas duas partes. Então, olha na tela aí para vocês verem essa balança, vamos tentar entender melhor isso daí. Imagine uma balança de 2 pratos, né? Não é aquela balança digital que nós temos em casa, não. É aquela balança que tem lá na frutaria, né? Que ainda nessas balanças antigas, olha só para vocês verem. O lado esquerdo representa o primeiro membro da equação, ou seja, esse lado aqui é o primeiro membro da equação. E o lado direito representa o segundo membro da nossa equação. Para que essa equação seja válida e ter essa ideia de balanceamento, né, nós vamos ter o quê? Uma igualdade entre esses dois membros. Geralmente, o que nós fazemos, né, para ter esse equilíbrio, né? Tudo que se faz de um lado, se faz do outro. Mas a gente vai trabalhar com a ideia de que aqui, que nós vamos ter sempre aqui do lado de cá as nossas letras no nosso primeiro membro e no segundo membro trabalhar somente com os números, certo? Nós vamos tentar sempre trabalhar dessa forma. Lembrando que se eu transfiro algo de um lado para o outro da nossa igualdade, nós temos sempre que ter cuidado com o sinal, né? Se for, por exemplo, o número 2 saindo desse lado, indo para o outro lado, ele troca o sinal se ele mudar sozinho. Então nós temos que ter bastante atenção nessas pequenas coisinhas na hora de resolver uma equação, certo? Mas nós vamos fazer isso juntos. Olha só então, no nosso próximo slide,
eu trouxe para vocês a estrutura dessa equação do primeiro grau. Como que a gente identifica uma equação do primeiro grau? Quando lá na nossa incógnita, na nossa letrinha, nós temos, né, aqui no caso o x, nós não temos nenhum expoente, não aparece nada aqui em cima. Né? Aquele númerozinho que vem aqui em cima, nós chamamos de expoente, ele não aparece, mas ele está aí. É o expoente 1, que vai dizer para a gente que é uma equação do primeiro grau. Quando aparece o 2, equação do segundo grau. Quando aparece um expoente 3, terceiro grau, e assim por diante. Sempre esse expoente vai aparecer na nossa incógnita, na nossa letrinha. Quando não aparece nada, nós já temos a ideia de que é uma equação do primeiro grau. A estrutura dela é o quê? É um AX mais B igual a C. O que significa esse A, esse B, esse C, esse X, professor? É muita letra junta, né? Cadê os números aí para a gente trabalhar? Calma. Vamos identificar quem é o A, o B e o C. O A, o B e o C nós chamamos de quê? De números. São os números que vão aparecer aí para a gente. E esse X é a nossa incógnita. Também pode aparecer para vocês aí esse A, B e C no livro de vocês como coeficientes da equação. Esses coeficientes são os números que nós vamos trabalhar. O x nós chamamos de incógnita. E para que essa equação seja válida, para que a gente possa falar assim, olha, existe mesmo uma equação do primeiro grau, existe uma condição de existência, é assim que nós chamamos. Qual que é a condição de existência para que tenhamos então uma equação do primeiro grau? O meu A tem que ser diferente de zero. O que significa isso, professor? O A ser diferente de zero. Aqui, ó, o númerozinho que vai acompanhar o x, a nossa incógnita lá na nossa equação, não pode ser zero. Por quê? Senão nós vamos ter isso daqui, ó, 0 vezes x vai dar zero. E aí vai sumir a nossa incógnita, vai sumir a nossa letrinha. E aí a gente não consegue encontrar nada, nós não vamos ter uma estrutura de equação, certo? Então vai aparecer pra gente sempre um número que vai ser diferente de zero, acompanhando o x. Pode ser positivo esse número, pode ser um número negativo, pode ser uma fração, pode ser uma raiz, independe, pode ser qualquer número. Tudo certo? Olha só os próximos slides. Olha só para vocês verem nossos próximos slides, eu trouxe para vocês um exemplo, né, para a gente poder resolver juntos. Aqui já tem dois. Como que nós vamos resolver então essa equação do primeiro grau? A estrutura está ali, ó, uma letrinha e nós temos números. Nós temos uma igualdade aqui. O que nós vamos fazer? Encontrar o valor desse x, para que quando eu somar com 5, o resultado dê 9. Vamos pensar comigo sem calcular, né? Sem fazer toda a conta ali. Só cálculo mental mesmo. Que número que a gente soma com 5 que o resultado dá igual a 9? Que número é esse? E aí? Isso mesmo, o 4. O 4, quando a gente soma com 5, é igual a 9. Nesse caso, nosso x vai valer 4. Porque quando eu somar com 5, eu chego no resultado. E nós vamos ter o quê? Uma balança, um equilíbrio, certo? Mas vão ter algumas situações que não vão ser fáceis assim, da gente encontrar esse valor de x. Por isso, cabe a nós a fazermos o quê? A resolver essa equação. De que forma, professor? Lembra, ó, nós vamos ter uma igualdade. Antes da igualdade, o primeiro membro, nós vamos colocar só as letrinhas. No segundo membro, que é depois da igualdade, só os números. Olha só como é que vai ficar então. O x, ele já está antes da igualdade. Então, se ele já está antes da igualdade, nós vamos manter ele aqui, ó. X, sem mudar nada. A mesma coisa, o 9, que está depois da igualdade. Ele já está depois da igualdade, eu só vou repetir ele aqui. Qual que é a nossa questão? O 5, mais 5, né? Ele está antes da igualdade. Só que números na nossa equação é só depois da igualdade. Ele vai ter que passar para o outro lado. Para ele passar para o outro lado, lembra que eu falei para vocês? A gente troca o sinal dele. Se ele é mais 5, ele vai vir para o lado de cá, menos 5.
certo? Organizei. Letras de um lado, números de outro. O x já estava antes da igualdade, só repetir ele. Professor, mas se ele estivesse do outro lado, o que eu ia fazer? Eu ia trazer ele para o lado inicial, né, o primeiro membro, e aí eu ia ter que trocar o sinal dele. Né? Aí eu tinha um 9 depois da igualdade. Só repetir ele, que é o lugar certo, números depois da igualdade. A nossa questão foi o 5 positivo, estava antes da igualdade. Transferi ele para depois da igualdade com o sinal trocado. Mais 5 ficou menos 5. Agora é só a gente resolver. X vai ser igual a quanto? 9 menos 5, que é igual a 4. Chegamos então naquela resposta inicial que nós tínhamos, né? Nós já deduzíamos, né, pelo nosso cálculo mental. Fácil, a forma de cálculo mental, que dependendo do número, né, da operação que tiver ali, se tiver um número multiplicando x, um número bem grande do outro lado, ou um número fracionário, isso pode dificultar o processo. Então, por isso que a gente resolve a equação a partir da igualdade. Primeiro membro, letras, né, incógnita. Segundo membro, números. Tudo bem? Vamos para a próxima juntos? Olha só o que apareceu aqui na número 2. 2x igual a 12. 2x igual a 12? Como que nós vamos resolver isso, professor? Porque esse 2 aqui está coladinho com o x multiplicando. Não tem como eu pegar esse 2 aqui, ó, e transferir ele para o outro lado com o sinal negativo. Porque ele está coladinho com o x nessa multiplicação. Se eu passar o 2 para o outro lado, o x vai junto. E a gente precisa do x aonde? No primeiro membro. Então aqui é uma forma diferente de resolver quando nós temos uma multiplicação. Olha só, o 2x, que é onde nós temos a incógnita, já está antes da igualdade. 12 é um número que já está depois. Então é só a gente resolver. Já está pronto para a gente. Como que a gente resolve quando tem essa multiplicação, professor? Quando esse 2 está coladinho ali no x? É simples. Nós vamos passar ele para o outro lado da igualdade, mas não como uma troca de sinal, uma subtração nesse caso, mas como uma divisão. Por quê? O inverso da soma é a subtração. Olha o exemplo anterior. Agora, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, nós vamos trazer a operação inversa para o outro lado. Então, se aqui eu tinha o 2 multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Olha como é que vai ficar. X é igual a 12 dividido, o 2 vai passar para o outro lado. Nessa divisão. Agora é fácil a gente resolver. 12 dividido por 2, ou seja, metade de 12 é quanto? É 6. Então nós temos então o valor do nosso x que vale 6. Professor, mas será que eu acertei, né, a resolução dessa equação? Como é que eu sei que realmente esse valor é 6 e eu acertei? É simples, é só você substituir o lugar da incógnita. O x não vale 6? Então é só a gente substituir aqui, ó. 2 vezes no lugar do x a gente transfere o 6. Isso tem que ser igual a 12. Tem que ter um equilíbrio, tem que ser igual aos dois lados. 2 vezes 6 é 12. E 12 é igual a 12. Então a nossa equação está correta, certo? Ela está equilibrada porque nós encontramos o valor da nossa incógnita, que é 6. Tudo certo? Vamos para o próximo exemplo juntos? Ó, o próximo exemplo aqui, 3 e 4, observa junto comigo. Eu tenho 3x mais 2 igual a 11. Agora nós temos o quê? Junto com a nossa incógnita ali, um 3 que está multiplicando ela. Mas nós temos outro número aqui antes da igualdade. Como que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a nossa igualdade aqui e lembrar que no primeiro membro, ou seja, antes da igualdade, só letras. O que nós temos de letra aqui? O x. Eu não posso separar o 3 do x. Então, 3x vai ficar aqui. Depois da igualdade, só os números. O 11 já está depois da igualdade, então a gente só repete ele. Mas o mais 2 está antes da igualdade, nós vamos passar ele para depois, com o sinal trocado. Por quê? É uma soma. Então, o inverso da adição é a subtração. Então, mais 2 vai ficar menos 2.
Tudo bem até aqui? Agora a gente vai resolver essa equação. Vou repetir aqui, ó. 3x é igual. 11 menos 2 dá igual a quanto? 9. Cheguei em 3x igual a 9. Como encontrar o valor do x? Porque aqui eu tenho o quê? 3 vezes o valor do x vai dar igual a 9. Eu quero só uma vez o valor do x. É simples, nós vamos passar esse 3 com a sua operação inversa para o outro lado. Se aqui ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar assim, ó. 9 dividido por 3. E qual que é o resultado de 9 dividido por 3? É igual a 3. Como conferir, professor, para ver se realmente eu acertei? Para ver se realmente esse valor do x é 3? É só substituir aqui, ó. 3 vezes 3 é 9. 9 mais 2 é igual a 11. Então, nós acertamos. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Vamos para a próxima. Número 4 é 5x menos 6 igual a 4. Mesma forma de resolver. Igualdade. Antes da igualdade, tudo que é letra, incógnita. Depois da igualdade, segundo membro, só os números. O que eu tenho de letra aqui? Ó, 5x. O 5 não desgruda do x nessa parte. Então, nós vamos ter aqui, ó, 5x é igual. Depois da igualdade, só os números, já tem o 4 lá. Então, eu repito 4. E o 6, que está antes da igualdade, vai passar para o outro lado. Só que nós temos aqui menos 6. Ele passa para o outro lado com o inverso da sua operação. Se ele é menos 6, ele vai passar com mais 6. 4 mais 6 dá quanto, gente? Isso é 10. Então, nós temos essa equação. 5x igual a 10. Para resolver isso daí, o 5 que está multiplicando o x vai passar para o outro lado da igualdade com a sua operação inversa. Se aquele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar, então, 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá quanto, pessoal? Isso, dá 2. Então, nós chegamos no valor do x. Conferindo para ver se a gente acertou. Olha só. 5 vezes x menos 6 é igual a 4. Vamos substituir no lugar do x aqui, ó, o valor de 2. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 6 é igual a 4. Então, nós chegamos no valor correto para a nossa equação. E chegamos, então, nos valores corretos das nossas incógnitas, né? Nos nossos valores de x. Tudo bem até então? Tudo certo? Caminhando? Olha só, então, um exemplo que é bem clássico quando a gente está trabalhando com equações do primeiro grau, que são aqueles exercícios sobre balança. Vamos compreender, né, no contexto, como que essa equação pode ser aplicada. Olha só para vocês verem. De olho na tela aí, ó. Numa balança, como representada abaixo, foram colocados objetos de maneira que a balança ficou em equilíbrio. Então, um lado está em equilíbrio com o outro. Se a letra X representa o peso do objeto, conforme a figura, para que o prato da esquerda tenha o mesmo peso do prato da direita, qual deve ser o valor de X? Então, nós temos aí uma balança, 2 pratos que estão equilibrados, mas nós temos aí, ó, alguns pacotes valendo X, X e X. Então, esses 3 pacotinhos aí é igual do outro lado, que tem o X e o outro pacote de 600. Então, como que a gente encontra esse valor de X? Vamos fazer juntos, então, na próxima tela? Olha só. Na próxima tela, nós temos a balança novamente. Trouxe ela, né, para auxiliar a gente aí. Nós temos o seguinte. Nós temos, então, X, X e X. Do outro lado, X e 600. Lembra que a balança transmite a ideia para a gente de uma igualdade. Então, nós vamos colocar um igual aqui, ó. Esse lado de cá é igual a esse lado de cá. Nós temos aqui, então, ó, x mais x mais x é igual a esse outro lado de cá, que é x mais 600. Só a gente juntando agora.
x mais x mais x é igual a 3x. Isso vai ser igual a quê? X mais 600. Não dá para fazer nada desse lado de cá, porque não tem como a gente somar uma letra com um número, né? Só juntamos letra com letra, números com números. Olha só o que nós temos aqui agora. 3x igual a x mais 600. Para a gente resolver essa igualdade, lembra que eu falei para vocês que é letra no primeiro membro, números no segundo membro. Então nós vamos trazer esse x que está aqui no segundo membro para antes da igualdade. Para ele vir para antes da igualdade, a gente vai ter que trocar o sinal dele. Ele está positivo, então ele vai vir para cá negativo. Vai ficar 3x menos x. Do outro lado, nós já temos um número que é 600. Então a gente só vai repetir ele aqui, sem assim, pensar em mexer com o sinal dele. Resolvendo a equação, 3x menos 1x dá 2x. Isso vai ser igual a 600. Agora nós temos aí uma multiplicação coladinha no valor do x, que é igual a 600. Vamos utilizar então a operação inversa da multiplicação com esse 2, vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar o quê? Ó, vamos trazer para cá. Vai ficar assim, ó, x é igual a 600 dividido por 2, ou seja, a metade de 600 dá quanto, gente? É 300, isso aí. Então nós descobrimos o quê? Que cada um desses x aqui, cada pacotinho desse x aí vale 300. Vamos conferir para ver se vai dar certo? Ó, 300 mais 300 mais 300 dá quanto? Dá 900, certo? E aqui, 300 mais 600 também dá 900. Então nós temos um equilíbrio. De um lado nós temos 900, do outro também nós temos 900. Então essa equação é válida e nós conseguimos chegar no resultado dela, no resultado dessa incógnita, que é 300. Certo? Tranquilo o exemplo? Viram que a gente consegue aplicar um pouco mais essas equações de primeiro grau? Só que eu trouxe agora para vocês um exemplo também aplicado, só que agora num contexto diferente. Olha só. Um cinema cobra R$10 fixos de entrada, mais R$2 por pipoca comprada. Se um grupo gastou R$18, quantas pipocas foram compradas? Então vamos pensar juntos comigo a situação que nós temos. Nós temos então um cinema que ele vai cobrar R$10 fixo, não vai mudar. Chegou lá, você vai pagar R$10 de entrada. Só que ele cobra R$2 para cada pipoca que você compra. Então, se você comprar uma pipoca, vai pagar R$2. Se você comprar 2 pipocas, você vai pagar o quê? 2 mais 2. E assim por diante. Então, esse valor da pipoca ele vai variar de acordo com a quantidade que vai ser comprada. Concorda comigo? E aí, ele dá o exemplo de que a situação de que um grupo gastou R$18. No total, gastaram R$18. Quer saber o quê? Quantas pipocas que foram compradas. Então, vamos chegar nessa equação primeiro, para depois a gente resolver. Olha só para vocês verem. Nós temos, então, R$10 que é fixos. E a gente soma o quê? Com R$2 para cada pipoca. Pode ser uma, pode ser 2, pode ser 3 pipocas. Então, vai variar. Nós vamos chamar isso de variável. O que é uma variável? É uma incógnita. Então nós vamos chamar isso de x. Nós podemos mudar esse valor aqui. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, de acordo com a quantidade de pipocas compradas. Esse grupo então gastou R$18. Então diante dessa situação aqui de uma entrada mais pipoca, gastaram R$18. Então essa equação do primeiro grau aqui, ó, vai exprimir esse contexto que eu trouxe para vocês. 10 mais 2x é igual a 18. Mas eles querem saber o quê? Quantas pipocas que foram compradas. É só a gente encontrar o valor de x. A gente vai encontrar quantas pipocas que eles compraram aí nesse cinema. Resolvendo.
letras de um lado, números do outro. Então, o 2x ele já está antes da igualdade. Então, a gente só vai repetir ele aqui. O 18, que é um número, já está depois da igualdade. Então, eu vou repetir o 18 aqui. Só que nós temos o 10 antes da igualdade, que nós vamos passar ele para o outro lado. Como ele está positivo, passamos ele negativo. E resolvemos. 2x é igual a 18 menos 10 é igual a 8. Temos então essa equação aqui, 2x igual a 8. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos um 2 coladinho multiplicando o x aqui. Para ele passar para o outro lado da igualdade, a gente conseguir resolver e deixar o x sozinho no primeiro membro, ele vai passar com a sua operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter o que aqui, ó? Nós vamos ter, então, x igual a 8 dividido por 2. A metade de 8 é quanto, gente? É 4. Ou seja, nós encontramos o valor, na verdade, o número de pipocas, né, que esse grupo gastou, que eles compraram, né? Eles compraram, então, 4 pipocas. Certo? Penso que agora vocês já conseguem fazer sozinhos o próximo. Vou ler com vocês. Estão de olho na tela aí? Vou ler com vocês o enunciado para vocês chegarem na equação primeiramente. Olha só. Plínio é garçom de um badalado restaurante de uma cidade. Ele recebe por mês R$650 mais R$20 por hora extra que trabalha. Sabe-se que nesse mês ele vai receber o valor de R$1.050. A equação que calcula o salário de Plínio de acordo com as X horas extras que ele trabalha é... Então vamos entender esse contexto aí. Vou ajudar vocês a entenderem esse enunciado. Ele recebe um valor fixo de salário de 650 mais R$20 por hora extra que ele trabalha. Então, se ele trabalhar 1 hora só extra, ele ganha R$20. Se ele trabalhar 2 horas extras, R$40. 3 horas extras, R$60 e assim por diante. Ou seja, essa quantidade de hora extra trabalhada vai variar. E nós sabemos que o total que ele vai receber naquele mês é de R$1.050. Então, com base nisso, vamos chegar nessa equação, né, vamos dizer assim, nessa equação que representa, né, o salário do Plínio. Letra A, 650 mais 20 mais x igual a 1.050. Letra B, 20 mais x, que é igual a 1.050 menos 650. C, 650 mais 20x igual a 1.050. Ou letra D, 650 mais x mais 20 igual a 1.050. Vou dar então 3 minutinhos, eu acho que é o suficiente para vocês, tá? Não é muito complicado a gente chegar nessa equação, não. Então, 3 minutinhos para vocês chegarem nessa equação. Fica aí com a questão na tela de vocês.
Voltando, após esse tempinho aí, né, de resolução de questão, vamos então ver novamente a questão, ler ela com bastante cuidado, e aí a gente chega então nesse resultado, nessa equação. Vamos lá então, ó, questão na tela. Plínio é garçom de um badalado restaurante em uma cidade e ele recebe R$650. Então esse valor é fixo, é o salário dele. E R$20 por hora extra que ele trabalha. Então isso aqui vai variar de acordo com a quantidade de horas extras trabalhadas durante o mês. Nesse mês, ele recebeu R$1.050. Concorda comigo, então, que eu tenho R$650 mais os R$20 de hora extra que vai variar. Então, nós vamos colocar um X aqui, certo? E isso tudo nesse mês foi igual a R$1.050. Chegamos, então, em qual alternativa, gente? Na alternativa C, 650 mais 20x, que é igual a 1.050. Tudo certo? Tranquilo, né, da gente chegar nessa equação. Mas e se eu pedir para você outra coisa? Olha só o que eu coloquei no próximo slide de vocês. Eu pedi agora quantas horas extras que o Plínio fez, então, nesse mês. Se ele recebeu R$1.050, quantas horas que ele fez extras? Vou dar, então, mais 3 minutinhos para que vocês consigam chegar nesse resultado. Então, pega essa equação, né, que nós acabamos de chegar, né, e resolva a partir dela. Vou escrever aqui ela para vocês já para facilitar. Ó, 650 mais 20x, isso tudo é igual ao salário daquele mês, que foi 1.050. Chega então para mim quantas horas extras que ele fez, o valor desse X aqui. 3 minutinhos então para vocês encontrarem e logo a gente volta com a resposta. Voltando então agora com a resolução dessa questão. Conseguiram chegar no valor de X? Deu tudo certo? Vamos juntos então? Olha só então na tela. 650 mais 20x igual a 1.050. Nosso objetivo é encontrar o valor desse x aqui. Lembra? Equação. Letras no primeiro membro, números no segundo membro. Então nós vamos ter 20x, que nós já temos no primeiro membro. No segundo membro, nós já temos o 1.050, então só a gente repetir ele aqui, sem trocar sinal. Mas o 650 aqui, que está no primeiro membro, ele vai passar pro segundo membro com o sinal trocado, porque ele está, nesse caso aqui, positivo. O inverso da adição é a subtração. Vai ficar menos 650. Calculando juntos aí, né? Nós temos que 1.050 menos 650 é igual a 400. Nós temos então essa equação, 20x, que é igual a 400. Para a gente chegar então no valor desse x, esse 20 que está multiplicando, passa para o outro lado com a sua operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então nós temos 400 dividido por 20. Conseguimos então uma jogadinha aqui, uma simplificação bacana para a gente resolver essa divisão. Ó, posso então simplificar um zero de cima com um zero de baixo. Sobrou o quê? 40 dividido por 2. Qual que é, gente? A metade de 40. A metade de 40 é 20. Então nós encontramos o valor do x. Nós chegamos então que Plínio fez 20 horas extras nesse mês aí. Tudo certo, pessoal? Viram que não tem segredo, é só a gente trabalhar com essa ideia, né, de primeiro membro, só letras, né, a incógnita, segundo membro, só os números, só os coeficientes e assim por diante. Tudo bem? Deu tudo certo? Chegaram nesse resultado? Eu espero que sim. Então, agora, nós já chegando ao fim da nossa aula, nós vamos identificar o que nós aprendemos com a aula de hoje. Primeiro, compreender e reconhecer uma equação do primeiro grau.
né? Identificar a nossa incógnita, os nossos coeficientes, o que é número, o que é letra, né? Entender aquela ideia também, né, de balança, né, para uma equação da igualdade. E, por fim, resolver situações do cotidiano onde a equação do primeiro grau esteja aplicada. Então, para vocês continuarem aí, né, treinando um pouquinho mais sobre a equação do primeiro grau, deixei aí na descrição do vídeo de vocês uma lista de exercícios. Qualquer dúvida, pergunta aí para o professor em sala de aula, ele vai estar aí para ajudar vocês. E eu peço, por gentileza, curta o nosso vídeo, compartilha com outras pessoas para que esse conteúdo chegue num alcance maior, né, um público maior. Então, por hoje é só. Eu espero vocês na nossa próxima aula e até mais.